Gente, boa noite. Vamos começar. Com muita felicidade que eu recebo aqui a Vitória Okubo e, principalmente, nada contra você, Vitória, a Marina Persson, cineasta, apresentadora histórica da MTV, da Rádio Eldorado, né? Como é que é? Cine Música? Cine Drops. E posso falar, né, apesar dos meus cabelos brancos e da beleza intocável da Marina, a gente era da mesma turma, né? Na verdade, você caiu para a minha turma. É verdade. E que você fez um ano de intercâmbio, enfim, a gente era da mesma turma do curso de cinema da ECA. É que essa coisa de mesmo ano é tudo meio bagunçado, né? Exatamente, né? Trabalhamos em curtas juntos, tal. E colegas de APACE, a APACE é a Associação Paulista de Cineastas, muito importante. E, assim, não foi de cara que eu soube que a Marina era filha do Persson, né? Levei um tempo, era a Marina, ela da escola, né? E, assim, com a primeira vez que eu assisti São Paulo S.A., eu ainda era aluno da ECA, eu fiquei chapado. Fiquei chapado mesmo. Assim, falei, como assim? Que filme deslumbrante é esse? E que muitas vezes não está no mesmo panteão de Terra em Transe, Bandido à Luz Vermelha e outros filmes brasileiros mais ou menos da mesma época, né? E, na minha opinião, São Paulo S.A. está no grande panteão do principal cinema brasileiro já feito aqui. Eu já vi esse filme, sei lá, 10, 15 vezes. Hoje assisti de novo, né? Eu não ia assistir, mas a minha namorada falou, não, eu nunca assisti. Bom, então vamos assistir de novo. E essa cópia é restaurada. Exatamente, né? Realmente é o novíssimo cinema brasileiro. E o que é impressionante é que cada vez que eu vejo esse filme eu fico impressionado, né? Eu acho que nunca São Paulo foi tão bem filmada assim. E não é só São Paulo, os arredores de São Paulo, o espírito de São Paulo, os prédios de São Paulo. E assistir hoje, então, tem um outro sabor, né? Porque você faz as comparações, né? Olha a Praça Roosevelt, olha a Praça da República, olha, estão construindo o edifício Itália. E, então, além de você ficar impressionado com a força da história, com a qualidade de interpretação desses atores, o Valmor Chagas, a Eva Vilma, o Telo Zelon, também 3 puta atores, a Darlene Glória, maravilhosa, né? Ainda você tem essa camada de comparar com a história. A gente está 65 na boca da contracultura, na boca do on the road, eu vou para a estrada, chega, não aguento mais o sistema. Então, o filme, além da força dele, ele ainda provoca esse diálogo muito forte com hoje. Então, é um prazer incrível. Realmente, essa cópia nova, nunca vi esse filme tão bem. Nunca vi esse filme tão bem. Mas, enfim, não sou eu que vou falar. Eu acho que a gente veio aqui para ouvir a Marina. Mas antes eu queria dar a palavra para a Vitória, que vai falar um pouco da sessão vitrine. Vitória, por favor. Olá, gente. Desculpa, só deixa eu me apresentar, eu não falei. Eu sou Rubens Revald e sou professor de roteiro da ECA, do curso de audiovisual, também cineasta como a Marina. E estou há 2 semanas como diretor do Sinusp. Então, essa é a primeira sessão, por isso que eu estou falando muito, que eu estou muito feliz, né? Minha estreia aqui como diretor, não podia ser melhor, é muito bom ver essa casa cheia, vendo esse puta filme. Então, hoje é uma noite muito especial. Agora sim, Vitória, pode falar. Oi, gente, boa noite. Espero que tenham tido uma boa sessão e que tenham gostado do filme.
Tô falando baixo? Não, agora tá bom. Não sou acostumada com microfone, não sei expandir minha voz, mas vou tentar. Bom, eu trabalho para Vitrine Filmes e São Paulo, Sociedade Anônima, foi relançado pelo projeto Sessão Vitrine Petrobras. Inclusive, gostaria de agradecer imensamente à Petrobras por nos permitir relançar e lançar filmes. Bom, a Sessão Vitrine Petrobras é um projeto que busca democratizar o cinema brasileiro, trazendo filmes a preços mais acessíveis, filmes gratuitos em cineclubes, universidades, e também fazendo ações desse tipo, como Masterclass e tudo mais. E é uma felicidade enorme poder relançar esse filme. Eu sou muito fã dele. E, como o Rubens disse, vocês não vieram aqui para me escutar, então eu vou passar a palavra para a Marina. E só uma coisa, quem gostou desse filme, o Persson tem outros filmes incríveis, e eu recomendo O Crime dos Irmãos Naves, o Caso dos Irmãos Naves, desculpa, que é o primeiro filme dele com o roteiro de Jean-Claude Bernardet, e dele também, que é um filme incrível também, um dos melhores filmes sobre a ditadura. Desculpa te cortar. Eu queria também falar uma coisa bem interessante, que é essa semana a gente está entrando na 7ª semana do filme em cartaz. Isso é bem simbólico para um filme de relançamento e um filme brasileiro. Então, a gente tem muita coisa para comemorar. Beleza, bravo. Marina, por favor. Olá, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês, voltar a essa casa que já frequentei muito na minha época. Enfim, esse lugar, a cidade universitária toda, né? Como o Rubens falou, a gente estudou aqui na ECA, nos anos 80, 90. 80, 90, caramba, faz tempo. Mas muito bom assistir não, acabei não assistindo, né? Mas ver o filme sendo projetado aqui para vocês, porque todo o intuito desse relançamento, na verdade, até antes disso, do restauro, era justamente fazer com que esse filme feito há 60 anos pudesse ser visto por plateias novas, né? Por jovens. E eu gosto muito de ver a reação, ver como é que o filme bate hoje na juventude, porque o São Paulo S.A. é um filme que fala essencialmente sobre um jovem. É um jovem de 25 anos, o Carlos, né, feito por Valmor Chagas, que tenta se entender, né, nessa sociedade anônima que é São Paulo, né, nessa cidade que está se industrializando e que está ganhando essa característica de ser uma máquina, né? Assim, de ser uma sociedade que se transforma, na verdade, numa grande máquina e que faz as pessoas partes dessa máquina, né? Então, essa metáfora que na verdade, ela é muito usada para falar do filme, acho que ela é muito feliz, porque é isso, é como se as pessoas fossem parte de uma grande engrenagem e quem não consegue se adequar para fazer com que essa máquina ande para frente, com que ela funcione, ela é esmagada ou expelida, né? E é isso, essencialmente é um filme sobre essa pessoa tentando encontrar o seu lugar no mundo. E isso acho que fala muito ao ser humano em geral. Ele é um filme existencialista, a gente pode dizer, mas fala muito ao jovem, né? E eu também fico, toda vez que eu assisto ao filme, eu fico muito impressionada com o quanto ele é premonitório, né? Você imagina, esse filme foi filmado em 64, logo depois do golpe, e lançado em 65, e todas as coisas que ele aponta ali, né? Enfim, a vocação de São Paulo para ser essa cidade capitalista, né, que tem a cabeça, né, o Arturo, por exemplo, representando lá a cabeça do empresário, da pessoa que vence em São Paulo, né, enfim, a gente olha São Paulo S.A. e a gente fala, nossa, está tudo ali, né? Já estava tudo ali, estava tudo semeado ali já, né? Enfim, mas é isso, é uma grande alegria poder mostrar esse filme nessa Copa Restaurada. Eu queria falar um pouquinho da restauração.
a restauração foi feita pela Film Foundation, que é essa instituição do Martin Scorsese para a preservação do cinema americano, muito, mas eles têm um projeto chamado World Cinema, que preserva filmes do mundo, né? E eu gosto sempre de citar isso, porque é importante a gente dar crédito às pessoas. Isso aconteceu muito graças ao Walter Salles, que é um grande entusiasta do filme, e que me falava já desde que a gente lançou o São Paulo S.A. em DVD, pela Videofilmes, isso lá nos anos 90. Ele falou: Marina, você tem que pensar em como você vai fazer para preservar esse filme para as futuras gerações. Então, como é que é? A gente, né, na Cinemateca, a gente tem que fazer internegativos, a gente tem que fazer preservação da cópia, tem que, enfim, era uma coisa que ele sempre teve, sempre foi uma pauta importante para ele. E aí, eventualmente, ele, há uns 10 anos atrás, ele falou: eu vou te apresentar para as pessoas da Film Foundation, para que vocês comecem a conversar sobre o restauro do filme. E, de fato, é uma conversa que demorou alguns anos. A gente teve algumas questões também na Cinemateca que não davam ao Film Foundation a segurança que eles precisavam, de ter acesso aos negativos, ao material que eles precisavam para fazer o restauro. E aí, com a retomada... Eles pegaram a crise da Cinemateca. Foi exatamente nessa época, na crise. E aí, quando a gente começou a conversar, eles se interessaram em fazer o restauro, mas não foi possível na época. E agora, no ano passado, na verdade, no ano retrasado, a gente começou, de fato, a concretizar esse restauro. Então, o restauro foi feito, né, pela Film Foundation na Cineteca de Bolonha, que hoje acho que é o maior laboratório de restauro do mundo. Eles têm realmente assim, equipamento, equipe, gente muito especializada para fazer restauro a partir de negativo, que é o que aconteceu com São Paulo S.A. Eu não sei quantos alunos de cinema a gente tem aqui, estou falando coisas bem específicas. Alunos de cinema, quantos cinema? Bom, você pode falar o que é internegativo, que eu acho que é bom. Então, o restauro foi feito a partir do negativo original, dos negativos originais. Porque, em geral, o que acontece hoje, a gente faz negativos, a gente faz restauros digitais, né? Você pega, às vezes, um suporte que não é a película ou o negativo original, e aí faz o restauro a partir disso. Não, o restauro foi feito a partir dos negativos originais mesmo, que eles saíram da câmera, né? Foram para o laboratório. E aí, e tem uma outra coisa legal, curiosa, que é quem pagou pelo restauro foi o George Lucas. É a Robson Lucas Family, que deu dinheiro para que a gente pudesse realizar esse restauro. E a Robson Lucas Family é a família da Melody Robson, que é essa empresária também, essa mulher maravilhosa, casada com o George Lucas. Então, eu acho muito legal pensar isso, né? Que esses caras que fizeram fortunas com o cinema têm essa consciência da importância que é você preservar essas cinematografias que estão no mundo, né? George Lucas é o cineasta mais rico do mundo. Walter Salles é o terceiro. Não, mais do que o Spielberg? Sim, George Lucas primeiro e Spielberg segundo. Olha. Mas é bom, né, que ele está usando dinheiro. Não, pois é. Então boas. É uma coisa maravilhosa. Mas é isso. Então, bom, eu não sei, acho que a gente pode abrir para perguntas, não sei. Eu posso falar muitas coisas sobre o filme. Talvez eu possa contar mais uma coisa sobre o filme. Por favor. Uma curiosidade. Esse filme ele foi escrito quando meu pai tinha 26 anos de idade. Ele escreveu um roteiro de um filme que era... isso, que saiu muito da própria experiência de vida dele, né? Como o Jean-Claude costumava dizer, o Carlos, o personagem do Valmor Chagas, ele é o terror do Persson. Ele é o que o Persson pensou que ele poderia ter sido e a revolta dele contra aquilo que ele poderia ter sido. Porque, afinal de contas, ele, nos anos 60, né, ele poderia ter se tornado um empresário. Meu pai era de uma família tradicional, assim, né? Meu avô trabalhava na indústria, a minha avó era uma fiscal do imposto de renda, minha avó também era uma mulher um pouco diferente para a época, porque nos anos 60 não era tão comum as mulheres trabalharem, terem uma profissão. Minha avó tinha uma profissão, tanto que ela teve um filho só, que também não era comum. Mas eles tinham... Eu acho que minha avó, o exemplo da minha avó, o exemplo de mulher da minha avó, influenciou muito as mulheres do São Paulo S.A. A gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso, que é um assunto também que eu gosto de falar bastante, das figuras femininas. E o roteiro original se chamava Agonia.
Então, você imagina para um jovem de 26 anos escrever um roteiro que se chama Agonia. Você imagina o quanto que as questões que estão no filme eram importantes para ele e eram coisas que o perturbavam, né? E aí é isso, assim. Eu acho que, como base, eu acho que é uma coisa importante da gente saber. E, sobretudo isso, sobre o Carlos, eu acho bem curioso, né? De que ele é uma espécie de antibiografia. Sim. Você sabe que tem uma história, uma anedota, já antes de passar para o público. Logo que eu me formei na ECA, foi o Plano Collor, então não tinha mais cinema, né? Acabou. E eu também. Exatamente. Por isso que eu fui para a MTV. Eu fui trabalhar na Casa das Rosas. Casa das Rosas hoje é um espaço ligado à literatura, ou não é mais? Ainda é. Mas está meio largado. Mas quando abriu a Casa das Rosas, foi o ano que eu me formei, era uma galeria pública de arte, né? Então tinha exposições e tal. E eu era monitor, trabalhava lá, né, nas exposições, e as pessoas iam e eu apresentava, olha, essa técnica foi isso, essa técnica. E um dia foi lá uma mulher, e isso 90, né, essa mulher devia estar nos seus 60, 70 anos, e daí começamos a conversar, eu tinha na época 20 e poucos, e daí eu falei que tinha me formado em cinema, ela falou, eu fui namorada do Persson. E quem é essa mulher? Você quer que eu me lembre o nome dela? Eu fui namorado do Persson. Eu falei, sério? Nossa, o meu filme favorito da vida é São Paulo S.A. Ele se inspirou em mim para fazer a Hilda. Nossa, essa daí eu queria conhecer. Porque ela era... Essa é braba. Porque ela adorava a arte, essa é braba. Aham. Daí ela falou que uma vez o Persson foi na casa dela e o gato atacou o Persson. Porque ele sentiu que não era bom para ela. Adoro a intelectual mística. Mas foram namorados, tá bom? Gente, eu queria saber quem é essa mulher. Agora vai ser difícil saber. Gente, vamos aproveitar a presença da Marina, fazer perguntas. Quem gostaria de começar? Oi, Marina, tudo bom? Oi, tudo bem. Prazer, eu sou a Lorena. Acho que tem uma questão no filme muito legal de temporalidade, né? Então, como ele conversa a temporalidade, como ele começa, como ele acaba. Não sei, acho que seria um pouco interessante saber um pouco o que você pensa sobre isso, assim, sobre essa linguagem do tempo e como o tempo passa no filme e conversa entre si. É uma estrutura muito interessante, né? Engraçado, a gente, claro, à medida que o tempo vai passando, né, e o cinema, o audiovisual, na verdade, vai experimentando coisas diferentes, a tendência é a gente achar que nada mais é estranho, nada mais é tão ousado, porque meio que tudo já foi mais ou menos feito. Mas eu olho a montagem do São Paulo S.A. hoje, eu acho ela ousada ainda hoje. Eu falo, nossa, realmente o cara botou um negócio ali, realmente, isso estava no roteiro. E é muito interessante ver, claro, o filme teve um grande montador, que foi sócio do meu pai em duas empresas, que é o Glauco Mirko Laurelli, também diretor, mas, sobretudo, um excelente, grandíssimo montador, que era assim, um cara que pensava muito fora da caixa. Ele montou todos os filmes do meu pai e o São Paulo não foi diferente. Então, essa história de começar com um flash forward, né, e aí depois ir contando a história aos poucos e tal, que inclusive é uma linguagem que é super usada hoje em dia. Séries de TV fazem muito isso, né? Você planta lá um problema e aí você volta para trás para ver como é que chegamos naquele lugar, né? Isso é uma coisa que estava desde o roteiro, né? E, claro, a gente tá falando aqui dos anos 60, que vivia, né, a efervescência da novela vague, do neorrealismo italiano, que foram movimentos, né, na Europa que influenciaram muitos cineastas. Na verdade, no mundo inteiro a gente teve essas novas ondas, né? Então, quer dizer, era um tipo de experimentalismo que era muito bem-vindo, assim, acho que era um terreno muito fértil para você fazer coisas desse tipo, né? Que na época eram super vanguarda. E o curioso do filme é isso, assim, que ele começa com esse flash forward, depois ele vai para trás, mas ele não mantém uma linearidade dentro daquilo, né? Ele vai para trás, para frente, para trás, para frente, muitas vezes até o momento em que o Carlos se casa. No momento em que ele se casa, você vê que o filme entra numa linha mais tranquila, assim, né? Como se aquilo também fosse uma metáfora para a própria vida do Carlos, né? Que é uma coisa muito confusa, errática, e vai para e até quando ele
vida vai entrar em ordem. E aí exatamente, é quando a montagem também entra numa certa ordem e a gente chega no final, que na verdade é o começo, e aí a gente tem realmente aí o final mesmo, né? Que é quando ele sai de São Paulo e aí retorna para São Paulo, num final que eu acho que, nossa, para mim aquilo lá, até hoje eu fico assim, meu Deus, né? É muito, ele fala muito, né, sobre as nossas vidas, assim, esse recomeçar de novo, recomeçar sempre. E eu acho muito bonito aquele final, que, curiosidade, foi feito com pessoas reais, né? Assim, o São Paulo S.A. ele tem muitas cenas documentais. O São Paulo S.A. ele foi feito com 11 técnicos. Mesmo a gente não captando som, que na época não se captava som, ainda mais na rua, não existia som guia só, mas não existia a preocupação do som direto, né? Assim, mesmo assim, é muito pouco você ter 11 pessoas, 11 técnicos trabalhando num filme, né? Então, um filme feito, eu brinco, se a gente faz cinema de guerrilha, nossa, naquela época, né, São Paulo S.A. foi feito com uma Kombi, esses 11 técnicos, mais o meu pai, os atores e tal. Mas, então, muitas cenas foram feitas de forma documental. Então, quando você vê ali Praça da República, as pessoas caminhando, elas pegando o ônibus, o bonde, e quando vão ali para a Marginal, tem aqueles garotos, essas pessoas, os bares, a São Silvestre, quando eu ia falar uma cena específica, eu me esqueci agora qual era. Essa cena que eu falei do final, é isso, uma câmera plantada na rua, escondida, e as pessoas passando. Você vê que às vezes as pessoas olham, né, falam, o que é isso parado no meio da rua? Era uma câmera que estava tentando se esconder de hidrante, não sei o que eles botaram, o disfarce na câmera. Não tinha aquela coisa de pedir? Não tinha. Para nada. Não, hoje em dia, estou fazendo uma série para a Netflix, você não pode filmar um quadro atrás sem autorização do pintor, ou pode ser um grafite na rua. Grafite na rua também, enfim, é muito difícil. Naquela época era diferente, né? As autorizações, todo o entendimento que a gente tinha sobre o uso de imagem era muito diferente. E também o próprio uso da imagem era diferente, porque para você ver uma cena de uns filmes, você tinha que ir ao cinema, né? Não tinha nem vídeo, não existia vídeo. Então, tudo era muito diferente. Mas só em complemento à pergunta dela, antes de passar para o próximo, o final eu acho muito interessante. Eu já vi pessoas que acham que ele se surpreende quando ele volta para São Paulo, né? Que ele achou que o caminhão estava indo para outro lugar. Outros não, que ele, na verdade, sabia que estava voltando para São Paulo. O que você acha? Ele com certeza sabia que ele voltava para São Paulo. Mas eu já vi pessoas que constroem... Não, quando ele pega... acho que a gente não sabe, né? Quer dizer, ou a gente finge que a gente não sabe, porque tem uma placa apontando São Paulo. Então, lá, quando ele pega, embora ele está subindo a serra. Ele sobe a serra, o carro está virado para lá e o caminhão está vindo para cá. A gente tem todos os indícios de que ele está voltando. Mas você, de fato, não sabe até o momento em que você vê a placa São Paulo, quando você começa a ver a Marginal, né? Então, é isso. Quer dizer, eu gosto muito de deixar para o público... enfim, formar o próprio final na cabeça, né? Tem finais que são abertos. Muitos finais de filme são abertos. Né? Sei lá, Anatomia de uma Queda. Ela é culpada ou ela não é? Cada um vai, sei lá, estou dando um exemplo qualquer aqui. Mas é isso, a pessoa percebe o que ela, de acordo com o repertório que ela tem, a vivência que ela tem. Neste caso, eu acho que não tem muita dúvida de que ele sabia. Eu acho. Exatamente. Eu vi esse comentário no Letterboxd. Aliás, eu amo o Letterboxd. Eu aguardo os comentários de vocês no Letterboxd ansiosamente. Amanhã eu já vou começar a olhar. Porque, sobretudo, quando a gente mostrou essa cópia na Cinemateca, foi a primeira vez que essa cópia restaurada passou aqui no Brasil, foi na Cinemateca em setembro do ano passado. E no dia seguinte, a gente foi abrir o Letterboxd e foi muito curioso, que minha mãe não conhecia o Letterboxd. Minha mãe não sabia o que era. E a gente começou a ler os comentários, minha mãe dava umas gargalhadas, mas ela ficou assim, aí ela ficou encantada com o Letterboxd, ela não saía do Letterboxd. Aí ela me mandava, olha o que falaram no Letterboxd, ela me mandava o negócio. Aliás, a mãe da Marina é uma grande documentarista.
comentarista. É, Regina Gerais. Desculpa. Não, mas aí eu terminar falando, me esqueci o que ela estava falando. Que tinha esse comentário no Letterboxd, que era: as pessoas falam que o Carlos tinha um relacionamento tóxico com as mulheres, mas, na verdade, o verdadeiro relacionamento tóxico é de Carlos com São Paulo. São Paulo, sim, é tóxica com Carlos. Oi, Marina, tudo bem? Meu nome é Eliette. Complementando a pergunta dessa coisa da toxicidade da relação entre São Paulo e o personagem, essa questão da atualidade, né, do filme, porque São Paulo continua sendo essa questão de trabalho ainda muito. Queria que você, assim, como que o filme não... Para mim, continuou super atual mesmo, 60 anos. Trata de questões que eu acho que muita gente ainda tem sobre a cidade de São Paulo, sobre sua própria vida. O que você está fazendo aqui? Por quê? Só trabalhando? Quando o Carlos, né, fala porque casou, porque, né, ao menos casar, ter filhos, sei lá, ter uma vida, entre aspas, comum. Acho que continua super atual mesmo com tanto tempo tendo sido feito. Eu acho que tem uma coisa curiosa que é sobre o Carlos, que é o seguinte: você comparando com os outros personagens, né? Você vê que o Arturo, ele tem uma família, né? O Arturo fala do avô dele, a gente entende que é uma coisa que eu descobri na Itália, né? Que a gente entende que o avô do Arturo era um fascista por causa de uma música que a filha dele pede para ele cantar. Ele fala: papai, canta Gioveneza, Gioveneza. E aí o Arturo fala: não, já falei que essa a música do nono. Ela fala: a música do nono, a Gioveneza. E aí o Arturo fala: não, essa já falei que não pode cantar. E aí, na Itália, quando a gente mostrou o filme lá em Bolonha, quando estreou a Copa Restaurada, os italianos riram muito. E eu falei: que eles riram? Gente, uma piada, não sei, não... é a música da juventude fascista. Então, o filme tem essas pequenas dicas de quem são os personagens, de onde vieram. Né? A Ana tem a mãe, né? A Hilda conta a história do primeiro dos amantes, depois do marido, que morreu. A própria Luciana tem mãe, pai, irmão. E o Carlos, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem irmão. Não se fala de quem é a família do Carlos. Ele não tem nem filho. Porque quando ele vai embora, ele fala: vou deixar teu filho, Luciana. Aquele menino não tem nome. E aí eu acho que é uma coisa bem curiosa, porque coloca, por exemplo, o homem, o Carlos, que é este homem, que é essencialmente uma força de trabalho dentro dessa grande metrópole industrializada, como a gente estava falando, né? Que está vivendo esse surto industrial capitalista. É um indivíduo que ele não tem individualidade, né? Ele é uma pessoa, mas ele não tem nenhuma individualidade. Tanto que a ele não é dado o direito de ter uma família ou de ter laços com qualquer pessoa que não sejam as mulheres, né? E com o chefe dele, que é o Arturo, né? Então, eu acho isso super curioso. E aí, não sei se alguém já ia me perguntar isso, mas eu já vou adiantar, já que eu comecei falando, que eu acho muito, muito interessante o desenho que é dado, assim, o destaque que é dado às mulheres e aos papéis femininos, né? Porque é um filme que ele incomoda nesse lugar, né, de representar uma sociedade tão machista. Né? Você começa o filme, por exemplo, ele estapeando a Ana na cara, né? Um negócio que cada vez que eu vejo eu falo: meu Deus do céu. E eu acho que o filme consegue fazer esse retrato, mas, ao mesmo tempo, ele dá a essas mulheres todas tanto individualidades que não são dadas ao Carlos, como ele dá curvas e aspectos e complexidades que são muito interessantes. Elas são personagens muito interessantes, né? E cada uma com um arquétipo, né? A própria Hilda, que o Rubens citou, que conheceu a original, é essa intelectual, essa mulher que é liberada, né, digamos assim, que é uma mulher dos anos 60, que, enfim, que tem quantos amantes ela quer, ela transa com as pessoas, coisa que não se fazia, né? Nos anos 60 a gente tinha essa coisa, né, muito careta. A Luciana representa um pouco isso, né, de que ela tem que casar virgem. Exatamente. Era um mundo muito mais careta, né? Não vou nem dizer conservador, careta mesmo. E é a intelectual que também dá uns esculachos nele, né? Fala: você não sabe nada de arte, não conhece nada, né? Você nunca vai ser meu amante, cara. Ela dá vários
Coyoz nele, né? Tipo, ele meio que a própria Ana é uma mulher que ela é retratada, né? Ela é descrita pelo próprio Carlos como uma vigarista, né? Mas é uma mulher que leva a vida que quer, é uma mulher que também é autônoma, uma mulher que trabalha, uma mulher que, né, você pode criticar a vida dela, mas ela é totalmente independente, ela não depende de, enfim, é isso. E a gente tem a Luciana, que é o arquétipo da esposa, da mulher que foi criada para, né, moldada para atender justamente a esse padrão da sociedade que é isso, casar, ter filhos, e cuidar do lar para que aquele marido possa ser uma força de trabalho na indústria, né? Ou, enfim, no que quer que seja. Então, eu acho que elas são muito, muito bem desenhadas e gosto da maneira como elas são retratadas. Antes só de passar a próxima pergunta, acho que é uma questão importante, você falou, do Carlos, né? Porque o filme é essa crise do Carlos, né? Que é uma crise muito forte na época, mas continua sendo uma crise contemporânea. Ele não tem família, ele é totalmente desenraizado, né? Ele não tem uma história. A única coisa que a gente sabe é que ele fez desenhos, ele fez um curso técnico de desenho, não sei se era desenho industrial, né, que o leva a trabalhar na indústria automobilística, mas ele não tem padrões familiares, né, a seguir, ele está sozinho. Então, de certo modo, ele vai sendo um pouco guiado pela própria linha de produção da vida de São Paulo, né, que é ter um trabalho, ter um salário, se casar, ter um filho. E, ao mesmo tempo que ele vai seguindo esse caminho, que é mais ou menos que ele vai se amalgamando, que ele também vê que, calma aí, isso daí é uma merda. Por que eu tenho que seguir esse caminho? Então, ele está sempre em crise, porque, ao mesmo tempo, ele rejeita esse caminho, que ele acha tudo isso um saco, mas, ao mesmo tempo, ele não sabe que outro caminho, né? Então, ele está sempre nessa crise. Vai, não vai. Ele sabe que ele não quer, mas, mesmo assim, ele não consegue, né? Ele sai, mas ele volta. Ele não consegue descobrir um novo caminho. Por isso que é interessante, porque está na boca da contracultura. Está na boca, né? São os personagens que daqui a alguns anos vão questionar o sistema, vão questionar a sociedade, vão questionar a família, vão questionar a política, vão questionar tudo. Ele é um proto-contra-cultura. Boa noite, Marina. Tudo bem? Que baita filme seu pai fez, viu? Eu hoje estou completando 2 meses em São Paulo, direto de Salvador. E o título original do roteiro, Agonia, acho que faz muito sentido. Muito sentido. E eu queria te perguntar algo que, assim, eu sei que eu não vou ler na Wikipédia, eu não vou ler em artigos, que seria justamente, no âmbito doméstico, assim, quais eram as impressões do seu pai? O que é que, de vez em quando, ele comentava, se ele comentava sobre o filme, se ele refletia sobre a própria obra dele. É o primeiro filme, né, do Persson que eu assisto, então eu queria realmente pegar essa fonte privilegiada, né, que acho que não tem mais ninguém, jornalista, escritor, biógrafo, que consiga trazer essa visão tão íntima de quem sabe do que ele comentava, quem sabe... Só um adendo, assim, outra coisa que eu queria embutir nessa pergunta, que tem aquele momento específico em que o Arturo e o Sérgio estão ali, né, fazendo um dia dos garotos, né, um dia dos rapazes, dos amigos, e o Arthur, ele fala sobre São Paulo ser esse ambiente do trabalho, esse estado do trabalho, do progresso e tudo mais, e uma coisinha que eu percebi durante o filme era que a maioria dos personagens que de fato estavam trabalhando, gerando a riqueza, né, do qual São Paulo é tão conhecida por, raramente eram os personagens ali principais, brancos. Muitas vezes eram personagens que ou eles ali tinham algum tipo de indicação de que eram imigrantes, ou não eram os personagens brancos principais do elenco, né? A gente tinha ali, né, personagens negros, pardos, etc.
E se ele... Você diz na fábrica? Na fábrica, naquele momento do final, o pessoal que estava ali com a enxada, né? Que encontrou com ele na estrada, sabe? Eu percebi esse detalhezinho durante o filme. Enquanto o Arturo, ele se gaba de ser esse cara que leva São Paulo para frente, quem está de fato ali, né, sendo explorado e fazendo, não é ele, né? Ou não se parece com ele. Qual que era a primeira parte da pergunta? Ah, já lembrei. A questão... Lembrei. Deixa eu começar pelo final, senão depois eu me esqueço. Sobre isso, tem uma cena que eu acho que ela é muito emblemática e muito boa, que é quando o Ministério do Trabalho vai lá visitar a fábrica, né, os fiscais, e tem aquela cena dos funcionários escondidos no banheiro. Né, isso fala muito sobre o Brasil, né, mas fala muito sobre a cabeça do empresariado, né? Que a gente vive isso hoje, né? Precarização do trabalho. A gente vive, quer dizer, naqueles anos, a norma era você ser CLT, né? Que foram também, enfim, foi né, uma grande conquista, eu acho, da classe trabalhadora brasileira, e que hoje em dia a gente está vendo cada vez mais isso se perder. Né? Mas você vê que desde que a CLT nasceu, ela já nasceu, né, inimiga dos empresários, porque ninguém quer pagar, né, os direitos, né, dos trabalhadores e tudo mais. E aí tem uma frase, e eles são todos, você vê, cara de nordestinos, eu não sei, né, claramente não são os homens brancos com cara de patrão. E aí você tem a outra cena em que o Carlos tem um diálogo imaginário com a Luciana, quando eles vão para o sítio, e tá lá, aquela família feliz, brincando no sítio, comendo macarrão e tal. E aí ele fala com a Luciana. Você admira, ela sabe, porque ele fala, Arturo é um modelo para você, né, Luciana? Arturo, ele é um bom pai, ele é rico, ele olha como ele trata a sua família. E aí ele, na mesma toada que ele está falando bem do Arturo, né, ele começa a falar, Arturo, massacra seus operários, rouba o quanto pode. E ele começa a falar todas as mazelas, né, e aí você fala, então o Carlos, apesar de ser esse personagem esse anti-herói, ele ainda assim é isso, é um cara que ele é complacente com aquilo tudo, porém ele tem a consciência, né? Como o Rubens falou, ele tem a consciência, ele sabe que não é aquilo que ele quer mais para a vida dele, que ele quer melhor para a vida dele, só que ele não consegue escapar dessa realidade, né? E sobre o que você perguntou antes, bom, meu pai, ele faleceu, eu tinha 6 para 7 anos, ele tinha 39, não chegou a completar 40 anos, então eu não tive muita convivência com ele. Eu tive uma convivência de criança, né, de infância, mas eu não cheguei a ter essa conversa que você me perguntou, uma conversa que eu gostaria muito de ter tido com ele, mas eu não tive essa oportunidade. Eu fiz. Ah, bom, você fez o documentário. Não, mas essa conversa. Ah, sim. Quando eu estava... Assim que eu saí da ECA, eu fiz um documentário que era um pouco sobre isso, que era sobre essa busca. Porque, sobretudo, quando eu vim fazer cinema aqui na ECA, eu comecei a entender, quer dizer, porque eu e minha irmã, a gente cresceu ouvindo histórias sobre meu pai. Né? As pessoas vinham, falavam dele, contavam história e tal. E a gente foi formando uma imagem na nossa cabeça, né, de uma pessoa assim, entusiasmada, de uma pessoa engraçada, de um cara inteligente. E só que é isso, a gente não tinha... Eu tinha um pouco de memória, minha irmã não tinha quase nada de memória. Então, tudo que a gente tinha do meu pai naquela época eram as coisas que eram memórias emprestadas um pouco dos outros, assim, né? E aí eu já na faculdade de cinema, já pensando em fazer filmes, eu falei, bom, eu acho que eu posso talvez transformar justamente isso que o Ben falou, essa jornada de busca, de entender mais quem era meu pai em filme. E por sorte é isso, meu pai fazia cinema. Então eu pude entender muito de quem era essa pessoa, do que ele pensava, quais eram as angústias, por causa dos filmes dele. Né? Então, eu sou muito grata ao cinema por isso, por ele ter me permitido conhecer mais do meu pai. E aí, especificamente sobre essa pergunta que você me fez, ele preferia, disse ele, o filme preferido dele era O Caso dos Irmãos Naves, porque ele achava um filme mais maduro, um filme
mais coeso, um filme... E, de fato, é um filme mais estruturado. E ele achava o São Paulo, talvez, um pouco... É isso, um filme que saiu da juventude, era o primeiro filme dele, é um filme que foi muito difícil dele realizar, né? Acho que ele olhava o filme, ele lembrava das dificuldades, enfim. Mas é isso, assim, o São Paulo S.A. ainda é o filme dele que ecoa mais. Eu acho justamente por ele ser um filme muito... É isso, acho que ele é um filme que toca muitas pessoas, porque ele saiu de um lugar, né, que é um sentimento muito comum a todos nós, né, que é essa grande pergunta, gente. E agora? Estão fazendo o que aqui? Está certo isso aqui? É isso aqui que tem para mim? Será que é? Será que eu vou aqui, eu vou para lá? Será que eu estou tomando as decisões certas? Será, né? Enfim, todos esses serás, eu acho que fazem parte constituem o Carlos de uma forma tão estrutural assim que fala muito a gente, né? Você citou uma cena que, para mim, é uma cena muito simbólica do filme, que é a cena lá do jantar no sítio como é o nome do patrão? Do Arturo. Inclusive, a segunda vez que eu assisti o filme foi numa aula do Ismael Xavier. Ismael Xavier é um dos maiores, se não o maior intelectual de cinema do país, conhecido mundialmente, e a gente teve a sorte de ter aula com ele. E ele passou no curso São Paulo S.A. E o Ismael Xavier trabalhava muito com um conceito que era a sequência pregnante. Sequência pregnante ele falava que todo filme tem uma sequência que é um pouco a metáfora do filme. E ele falava que no São Paulo S.A. a sequência pregnante era exatamente essa. Porque todas as forças estão lá, né? Começa a sequência com o Carlos consertando o gerador, e daí isso vem à luz, né? Pelo trabalho dele, ele consegue resolver uma questão, né? Pelo trabalho, pelo conhecimento, vem à luz. Então, dá uma sensação de potência para o Carlos. E daí ele questiona tudo isso. Puta, mas para que caminho eu vou? Olha só como isso é legal. Olha só, o Arthur é isso, o Arthur é aquilo, o Arthur é aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele é isso, isso, isso. E daí a Luciana, tudo em voz over, né? Responde. Então, vai se construindo, começa com uma potência, vai se construindo um projeto de vida. Não, mas eu acho que esse é o caminho certo, e vluf, morre. Acaba, o gerador morre, a luz morre e o projeto fale. Então, de um certo modo, todas as forças estão um pouco... É a cena talvez mais metafórica do filme. Não lembrava disso. Muito bom você lembrar. Opa, tudo bom? Eu não quero repetir assim, ser aquela pessoa que dá uma de papagaio, pelo que vocês falaram aqui. Quando eu levantei a mão, ao longo do tempo que eu esperei, vocês foram tocando no assunto. Mas eu acho que uma coisa que mais me chamou a atenção, e foi a primeira vez que eu assisti o filme, é o personagem principal, o Carlos, né? Porque eu acho que ele causa um incômodo muito grande, assim, que eu acho que tem a ver, claro, com a maneira como ele trata a maneira como ele trata as mulheres. E vocês falaram uma coisa que eu não tinha percebido também. Ele basicamente só se relaciona com mulheres, então é difícil de entender o que é ele, o que é machismo dele ou o que é da personalidade dele, porque ele só se relaciona basicamente com mulheres. Eu acho que vocês falaram também, que eu acho que o que mais me apareceu assim em relação a ele é que ele é um personagem cindido. Ele é muito ambíguo, porque vocês falaram, ele é um personagem desprovido de individualidade, mas ao mesmo tempo ele é muito imbuído de individualismo. A personagem que acaba casando com ele fica chamando Luciana, ele... egoísta. A Luciana, de egoísta. Fala que ele é egoísta. E ele é mesmo muito... A impressão que dá é que ele está muito preso num próprio mundo, assim, muito autista, não no sentido de transtorno autista, mas de auto-referenciado, ensimesmado, encastelado. Tanto que tem uma cena que é perfeita para isso, que ele fica minutos e minutos e minutos falando só com a parede. E ele não está só falando com a parede, gritando, tentando falar com a Luciana, como ele dialoga com a parede, de tão ensimesmado que ele está. Ele acha que ele começa a brigar com a parede sem ninguém ter respondido ele, de tanto que ele está preso nesse próprio mundo dele. E a cisão, acho que por um lado, ele é isso, que é um reflexo de São Paulo, um reflexo do capitalismo, um reflexo do aprofundamento de todos esses processos mesmo, do sujeito no capitalismo.
da psicologia no capitalismo, da subjetividade no capitalismo, mas ao mesmo tempo a Cisão, acho que ele tem laivos de crítica, que vocês também acabaram trocando nesse ponto, né? Do nada, ele tem o filme é meio que narrado em primeira pessoa, né? Ele tem momentos em que ele aparece, que não é ele que está falando, tem uma consciência que aparece e narra. E nesses momentos ele é super crítico. Como vocês disseram também, o patrão dele, que ele fala, ele explora os empregados, ele me explora, e as pessoas querem que eu seja igual a ele. E isso cria uma sensação estranha de que você tem repulsa dele, mas ao mesmo tempo se aproxima dele. Porque ele é extremamente egoísta, refletindo isso, mas ao mesmo tempo ele tem consciência, que eu acho que é o que torna o problema todo e que eu acho que também é muito contemporâneo de alguma maneira. Porque não tem lado de fora, então todo mundo tem que trabalhar em lugares que você fala, isso é até antiético, assim, sei lá, você se forma na FELESH, vira professor de uma escola particular para dar aula para rico, tendo se formado com dinheiro público, ou essas várias contradições, sendo que tem essa consciência. Acho que é por isso que ele não se encaixa, porque ele é cindido, ele essa pessoa dessa sociedade que corrobora esses valores, mas ao mesmo tempo sabe que tem alguma coisa de errado, né? É isso, ele tem toda a consciência de que aquilo lá não é legal, mas ele não consegue sair, né? É isso. Mas isso é perguntado textualmente para ele, né? Mas por que você... né? Ele pergunta primeiro para o Arturo, depois o Arthur devolve a pergunta para ele, e ele fala, e você, cara, por que você se casou? Pelo mesmo motivo que vim trabalhar na sua empresa, preguiça de procurar coisa melhor, né? Aí você estava falando uma coisa e eu lembrei de uma cena que eu acho que é importante a gente também destacar. Eu gosto muito de fazer leitura de cena, assim como o Rubens fez, contou, né, essa leitura do Ismail para a cena do jantar, do gerador. O São Paulo S.A., ele começa com essa briga, né? Na verdade, essa briga, no começo a gente vê ela é vista do lado de fora, né? E aí você tem a câmera do vidro, né? E aí a gente vê a câmera se afastando, e quando a câmera se afasta, o que a gente vê é um reflexo de uma cidade grande, na verdade, de prédios altos e tal. Então, eu acho que essa primeira cena ela já aponta o que é o filme, né? O que o filme vai ser. O filme vai falar sobre essas personagens que estão sendo esmagadas por essa cidade grande, uma metrópole, né? E, na verdade, era isso que eu queria falar, que eu queria lembrar de citar essa cena. Oi, boa noite. Primeira vez que eu vejo o filme também, gostei bastante. E eu nunca tinha visto, mas eu tinha lido um artigo de um professor aqui da USP, que não é o Rubens, em que ele comparava, uma comparação um pouco inusitada, São Paulo S.A. com Bandido da Luz Vermelha. Então, assim, dois projetos estéticos completamente distintos, mas que ele vê nesse caos da cidade uma... Né, assim, meio que a oposição em Bandido seria a instabilidade que leva o bandido a fazer o que ele faz, e em São Paulo seria a estabilidade que incomoda o Carlos. E, enfim, acho que fica muito claro disso no filme. Só que eu queria saber de você o que você acha, de um ponto de vista de influências e do legado desse filme, se ele... Por exemplo, eu vejo muito de Nouvelle Vague nele. Assim, eu não sei se tem essa coisa de andar pela rua e sobe no ônibus e filma no ônibus, e tem essa coisa meio... E eu queria saber um pouco o que você vê de influências nele, para ele ser o que é, e do legado dele, se você acha que realmente ele chegou a influenciar filmes que a gente não colocaria na mesma caixinha, assim, um cinema marginal, uma Boca do Lixo, né, a gente estuda a história, mas a gente não tem, de fato, o contato, talvez, com pessoas que estiveram ali. Eu sei que você acabou de falar que não teve esse contato, mas talvez você tenha um pouco mais desse conhecimento do período, da vivência, não direta, mas eu queria entender um pouco mais sobre isso. São Paulo S.A. tem essa dificuldade de em que caixinha ele está, né? Porque geralmente não coloca no cinema novo. Ele não é do cinema novo. Eu vou falar sobre isso. Isso é interessante. Já. Próxima. Peraí, eu vou me embaranar. Desculpa, eu posso responder a dele? Claro, Eu vou ser rápida, para a gente dar tempo de fazer as 4. Tá bom. Sobre essa questão do... Isso que o Rubens estava falando, né? Às vezes as pessoas tentam colocar o São Paulo S.A. dentro do movimento do cinema novo. Ele absolutamente não faz parte do cinema novo. Aliás, ele não faz parte de nenhum movimento.
Meu pai fazia um cinema totalmente independente, no sentido de que é isso, ele não gostava dessa coisa do pertencimento a um certo grupo. Então, e tem até uma lenda, que eu acho que foi até o Jean-Claude que me contou, que é o seguinte, que o Glauber Rocha teria assistido ao São Paulo S.A., quer dizer, assistiu ao São Paulo S.A., e teria ficado muito puto com o final do filme. Porque aí ele teria dito ao Persson o seguinte, falou, Persson, Carlos jamais poderia ter voltado para São Paulo. O final do filme era ele escapando. Porque nós, como cineastas, temos o dever de mostrar ao povo como se faz a revolução, como que se revolta contra o sistema. Nós somos antissistêmicos, a gente tem que ser isso e tal. E o Persson falou, não, olha, a única maneira de você fazer as pessoas saírem revoltadas do cinema, que é isso que eu quero provocar uma reflexão, quero provocar o incômodo, é fazendo o Carlos voltar. Porque se o Carlos vai embora e não volta, é um final feliz. Apaziguou-se. Né? Você sai apaziguado do cinema, fala, ufa, que bom que aquele homem conseguiu escapar da relação tóxica com aquela cidade. E não era isso, ele queria justamente o contrário, ele queria o incômodo. Né? E é óbvio que, claro, que todos os filmes feitos dos anos 60 no Brasil foram filmes muito influenciados por esses movimentos. Meu pai estudou na Itália, era uma época em que muitos cineastas brasileiros iam estudar nesse Centro Sperimentale de Cinematografia em Roma. Outros cineastas brasileiros estudaram lá, né, também nesses anos 60 e tal. E obviamente, tinha muita influência do neorrealismo italiano, que eram, como eu falei, eram esses movimentos desses jovens que tiraram as câmeras dos grandes estúdios, isso era mundial. Né? É isso, assim, aqui no Brasil, por exemplo, era um cinema feito em reação a Vera Cruz, que nós também tínhamos grandes estúdios modelados no cinema americano, baseado no Star System e tal. E esses, né, os garotos, esses jovens, pegavam essas câmeras e falavam, vamos levar essa câmera para a rua, vamos filmar a vida como ela é, vamos fazer cena documental, vamos filmar o mundo como ele é. Né? E, então, é isso, mas o São Paulo S.A. ele tem um rigor técnico, né, que é também diferente de outros filmes, do Bandido, por exemplo, ou dos filmes do Cinema Novo. Né? Se você comparar, pegar os filmes e assistir todos assim de uma vez, dá para ver muito claramente que tinha uma preocupação estética, de um rigor técnico assim, muito mais rígido. Apesar de ser completamente diferente, eu acho que o filme brasileiro / paulista que mais se aproxima de São Paulo S.A. é Noite Vazia, do Cury, na minha opinião. Apesar de ser uma temática completamente diferente. Eram os três cineastas paulistas que faziam filmes nessa época. Era o Cury, o Persson e o Roberto Santos. Eles eram totalmente independentes, né? E dos cariocas, né? Enfim, próximo. Tentei ser rápida, mas só falei mais rápido. Não... Boa noite, me chamo Natan. Eu gostaria de fazer uma pergunta fugindo um pouquinho, né, desse escopo do filme, né, São Paulo Sociedade Anônima, e pensando um pouquinho mais na remasterização, que, sendo bem sucinto, eu gostaria de saber a sua visão acerca de preservação de material, não somente na questão do cinema clássico, mas também de filmes mais recentes e de filmes desconhecidos, documentários, curtas. Como que você vê essa questão dessa preservação para além do material de cinema, para além do material de streaming, né, que é algo muito digital que a gente tem atualmente, e como que a gente pode manter essa questão da memória, mas também a questão do acesso, dessa democratização, que é algo que visivelmente a gente está aqui por conta disso, mas também para que no futuro essa democratização seja ainda maior para todos aqueles que têm interesse, para que esse acesso seja mais facilitado. Ufa. Vou citar o Paulo Emílio. Eu gosto muito de citar o Paulo Emílio. O Paulo Emílio ele falava uma frase que era o seguinte: nosso futuro depende do passado que conservamos no presente. Então, é um pouco essa visão, compartilho com ele integralmente, né, que eu acho que é isso. Para a gente entender para onde é que a gente vai, a gente tem que saber de onde a gente veio. Então, a gente preservar a nossa história, nossas imagens, por isso que a Cinemateca Brasileira é tão importante. É isso, é para a gente saber de onde viemos, né? Porque estamos aqui e vamos para algum lugar, para onde a gente quer ir. E a questão do acesso, eu acho que aí é uma questão que eu não saberia te responder. Eu fico muito, muito, muito aflita com
essa nuvencização das coisas. Essa imaterialidade me deixa muito nervosa, porque antigamente eu tinha coleção de DVDs, eu tinha cópias em VHS, eu tinha uma videoteca, DVD-teca, né? Videoteca do lado de casa, que eu ia lá, buscava os filmes. Hoje em dia eu quero assistir a um filme, eu procuro Just Watch, onde tem, não tem. Alguém tem um VPN que eu vou entrar, sei lá, na Criterion, lá nos Estados Unidos, ou será que vai ter me dá como é que chama aquele, o torrent? Vai no Twitter achar uma cópia de alguém, baixar uma pirata desse filme, é uma coisa muito aflitiva, né? E aí queria falar da sessão vitrine, que é maravilhosa. Eu estava vendo ali Saneamento Básico. Filme maravilhoso, feito não muito tempo atrás, mas já há um tempo suficiente para você olhar e falar, gente, né, olha que filme maravilhoso. Então, assim, essa oportunidade que você está falando de democratização, né, de inclusão, assim, de acesso, eu acho que a Sessão Vitrine faz um baita trabalho nesse sentido. Eu assisti, por exemplo, Carlota Joaquina, o Saneamento Básico, o Hora da Estrela, que também está ali no cinema, Onda Nova, todos os filmes que a Vitrine relançou recentemente. São filmes que fizeram, né, são parte da história do cinema brasileiro e, assim, é muito, isso, é fundamental. O que mais dizer sobre isso? Não, tem uma série de salas de cinema em São Paulo que tem uma programação que foge um pouco dos blockbusters que estão sendo lançados ultimamente. Tem o Sinusp, né, aqui na Maria Antônia, tem o Biju, lá na Praça Roosevelt, tem o Centro Cultural, tem o IMS, tem o Lazar Segal. E, então, tem que ficar ligado. São Paulo fornece... E, geralmente, são sessões gratuitas. Né? Então, R$20. Ou no Centro Cultural também paga, mas também é barato, é R$5, R$10. Então, tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado, porque tem muita opção, mas eu compartilho esse sentimento da Marina. Eu me lembro quando a principal locadora que tinha em São Paulo era 2001. 2001 tinha um acervo incrível, né? Então, muita da minha educação cinéfila foi com a 2001. Quando fechou a 2001, eu fui lá no último dia que eles estavam vendendo os DVDs. As pessoas iam com um carrinho de feira e faziam assim nas prateleiras. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, nunca mais eu vou ver esse filme. Né? Era essa a sensação. E, de um certo modo, vivemos um pouco essa angústia. Boa noite, gente. Meu nome é Matheus. Eu gostei que você falou do Carlos ter... A gente achou que ele ia fugir, mas não fugiu. E eu acho que ele podia até fugir, mas ele não quer ser feliz em lugar nenhum. Para mim, ele é o desajustado que nasceu desajustado, porque todo mundo tinha prazer em alguma coisa lá. Tinha a Hilda com prazer em arte, o Arturo com prazer em lidar com o sistema. Ele é um bom vivan, basicamente. Todo mundo era um jogador no sistema, menos o Carlos, que ele era um desajustado natural. Era só isso. Eu acho que faz parte dessa construção desse personagem ser um indivíduo sem individualidade, que na verdade que serve muito a esse projeto, né, de cidade capitalista, industrial capitalista, que precisa de funcionários, precisa de operários, precisa de pessoas que sirvam a ela e não que tenham vontade própria, que não que tenham desejos próprios, né? Eu acho que de novo, o Carlos é assim e o filho dele também. O filho dele não tem nome. Então, o filho dele é desenhado como a sucessão dele nesse sentido, né? De que a Luciana, na verdade, ela é uma peça dessa... A Luciana se dá bem, entre aspas, né? Porque ela é muito encaixada nessa grande engrenagem, que ela primeiro, ela está dando suporte a essa força de trabalho que é o Carlos, e ela está criando uma nova força de trabalho através do filho dela. Né? E se for uma filha, talvez ela produza uma nova progenitora, né? Uma geradora de trabalho, né? para que a cidade continue a funcionar dessa forma. Né? E, não à toa, né? O filme é cheio de pequenas metáforas. O que o Arturo produz? Peças de engrenagem. Ele produz exatamente engrenagem. Quer dizer, ele produz aquilo que ele representa.
última pergunta. Gente, antes da última pergunta, eu quero fazer uma pequena propaganda. Vejam a programação aqui do Novíssimas, né, que vai ter muito filme interessante, muito filme bom. E na segunda-feira vai ter uma sessão especial às 20h30 da noite, que é a sessão Jean-Claude. Jean-Claude é o Jean-Claude Bernardet, que foi nosso professor, amigo, colega, uma das pessoas mais importantes do cinema brasileiro, mais criativas, mais inquietas. E ele fez 2 filmes aqui na ECA, aqui na USP. Né? Além de outros filmes que ele fez depois, quando ele parou com a carreira de professor, ele começou a trabalhar mais em cinema como ator, como cineasta. Mas, enquanto professor, ele fez 2 filmes. São Paulo, Sinfonia e Cacofonia, e Bressani, eu nem lembro o nome, uma cena... esse segundo filme que vai passar, São Paulo, Sinfonia e Cacofonia, inclusive, deve ter cenas, com certeza, do São Paulo S.A. É uma grande compilação só com cenas de filmes de São Paulo. É um filme belíssimo. E, Bressani, Escritos em Cena. A Escrita em Cena. É um filme-ensaio que ele fez sobre o Bressani. É um filme inédito. Nunca foi exibido. É um filme-ensaio que ele fez sobre o Bressani. Belíssimo. Então, e é uma sessão importante, é uma sessão inaugural, que vai ser uma sessão de posse da nova direção, que sou eu, e a Silvia Hayashi, que também é professora lá do CTR. O Vitor só aplaudiu quando eu falei a Silvia Hayashi. Vitor não aplaudiu quando eu falei eu, mas tudo bem. Então, segunda-feira, 20h30, aguardo a todos. E agora eu passo para a última pergunta. Boa noite, eu sou Maria Beatriz. Não é a primeira vez que eu estou vendo esse filme, porque eu pesquiso esse filme, né? Eu pesquiso um pouco da representação da cidade nesse filme. E eu assisti, né, muitas vezes, né, fazendo a decupagem e tudo, eu fiquei pensando muito nas diversas faces, né, de São Paulo, quase como uma personagem, né, que é representada nesse filme. E eu fiquei pensando, nessa primeira metade do filme, principalmente quando ele está andando com as mulheres, né, com a Hilda, com a Ana e com a Luciana, eu sinto que tem muito contato com a natureza fora desse caos de São Paulo. Então, é sempre numa pracinha, eles estão na praia, estão no Ibirapuera. E eu queria, não sei, que você comentasse um pouco, talvez, porque a gente comenta muito do filme em relação ao trabalho, né, constantemente esse caos urbano do centro, mas também esses outros ambientes de São Paulo que ele representa. Eu não sei como formular essa pergunta, mas faz um comentário. Eu acho que tem uma coisa muito interessante de ver como São Paulo... enfim, eu acho que tem, de novo, nos pequenos detalhes que a gente vê as coisas grandes, né? Eu gosto muito, por exemplo, de uma cena que ela é aparentemente lateral, mas ela fala muita coisa, que é quando a gente vê os trabalhadores, os operários, retirando os trilhos dos bondes. Porque isso é isso. São Paulo era essencialmente uma cidade com um transporte coletivo super eficiente e tal, né, maravilhoso. Continua hoje, quer dizer, a gente tem uma linha de metrô gigante, né? Ela continua funcionando, tem seus problemas, mas ela continua, comparando com o resto do Brasil, por exemplo. Rio de Janeiro tem 2 linhas de metrô, um negócio que você fala, né? São Paulo, a gente arrasa nesse sentido. Poderia, mas, enfim. Mas me desviei. Vou voltar para o assunto que é o trilho do bonde. Então, a gente vê, na verdade, é isso. Eles tirando o trilho do bonde porque a cidade tem essa vocação de favorecer daí o transporte individual, que é o tema do filme, que são os carros, os automóveis, a indústria automobilística que está crescendo na cidade. E quanto à questão do campo e tal, que eu acho que tem... enfim... Acho que isso é um sonho até um pouco... tem uma coisa particular do meu pai, que meu pai ele tinha esse sonho de morar em outro lugar, ou de ter um canto fora das metrópoles, ou fora de São Paulo. Meu pai, nascido em São Paulo, viveu a vida inteira aqui, assim como eu, mas ele teve
quando eu nasci, existia uma casa numa praia que a gente frequentava quando eu era criança. Tem fotos, inclusive, filmes, Super 8, nessa praia, que estão até nesse documentário que eu fiz, o Person. E, na época que ele morreu, meu pai tinha vendido um apartamento aqui em São Paulo, meu pai e minha mãe tinham vendido esse apartamento que a gente morava aqui em São Paulo, na Major Sertório, e comprado o sítio. Um sítio que a gente teve até poucos anos atrás. Então, ele tinha um pouco esse sonho do bucólico, essa coisa de morar fora da cidade, porque eu acho que a cidade também representava para ele um pouco dessa opressão, né? Que é a coisa que eu descrevi na primeira cena, né? Que é quando Carlos e Luciana estão ali brigando, aí a câmera se afasta e você vê a cidade de São Paulo esmagando aqueles personagens, né? Eu acho que ele se sentiu muito oprimido pela vida urbana e, sobretudo, essa vida urbana caótica de uma grande cidade como São Paulo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, eu tentei com os elementos que eu tenho. Não, são muitos elementos. E tem uma outra coisa que tem sobre a descrição de São Paulo, ou, na verdade, de arredores, é que a gente vê o ABC sendo criado, né, inventado nesse momento, assim, quando as fábricas começam a ser implantadas ali, né, ao redor da cidade. O ABC não existia naquela época. E aí aqui eu volto para uma questão que é o seguinte: a gente tem que mostrar esse filme para o presidente Lula, porque o próprio Lula saiu dali. Porque Lula foi líder sindical, né, dos metalúrgicos, aí a indústria metalúrgica só surgiu por causa da indústria automobilística que se instalou nessa época, final dos anos 50, no Brasil, em São Paulo, no ABC. Tem um curta muito interessante que chama Rota ABC. Se não me engano, tem no Porta Curtas, que é um filme que foi feito, do Chiquinho, que foi feito no início dos anos 90, que mostra o ABC 30 anos depois, já em crise, porque as fábricas estavam saindo do ABC e estavam indo para o interior, então mostra lá os punks do ABC, as pessoas meio lá, né, tentando encontrar seu caminho. Mas o que é interessante no filme é que o filme abre com essa cena. Você se lembra? Você viu o filme, né? É tão lindo, abre com essa cena do São Paulo S.A. Né? Então, acho que é um filme que realmente dialoga com muitos outros filmes. Gente, acho que já está meio que na hora. Queria agradecer muito, muito a Sessão Vitrine e, claro, a nossa querida Marina Persson. E vocês que ficaram até essa hora para conversar. Muito obrigada, eu que agradeço.